Bem, irmãos, nós já falamos a respeito das mudanças que acometeram o cenário mundial e também o cenário nacional. Então, como os irmãos já sabem, essas mudanças dizem respeito no Brasil ao fim do regime militar, à democratização, com a Constituição de 1988, e o crescimento das igrejas evangélicas. Agora nós podemos nos perguntar o que estas mudanças fizeram com a vida de um jovem músico das igrejas batistas regulares do Brasil. Então eu diria que muito mais do que se pode imaginar. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiquei responsável pela música de um acampamento lá na nossa região, eu tinha 14 anos de idade, era meio precoce, né? E já tocava violão e um dos pastores me convidou para ficar responsável pela música daquele acampamento. Aí eu tinha alguns amigos jovens, adolescentes como eu, nós nos reunimos, escolhemos algumas músicas e a gente, como era acampamento de jovens, não escolheu música de cantor cristão, por exemplo, que fosse uma música assim, mais tradicional. A gente escolheu aquelas músicas que sabia que todo mundo cantava, né? Cantava nas mocidades, ouvia nas rádios, coisa e tal. Só que, quando o pastor soube que a gente ia cantar aquelas músicas que eu escolhi para aquele acampamento, o pastor que era diretor do acampamento, então ele tomou uma providência. Ele pegou todas as músicas que eu escolhi, deixou de lado, fez uma nova seleção de repertório e chegou para mim dizendo o seguinte: olha, aquelas músicas que você escolheu, infelizmente, não vão poder ser cantadas no acampamento, porque nós temos um testemunho, né, a zelar, e aquelas músicas certamente não são músicas que condizem com a nossa tradição, não condizem com os nossos costumes. E ali foi, podemos dizer assim, o meu primeiro embate, a minha primeira tensão relacionada às mudanças que estavam acontecendo no cenário nacional e mundial, e aquela tradição que eu vinha carregando da igreja onde eu me converti e onde também eu fui discipulado e aprendi mais a respeito da música. Nós vivemos agora, podemos dizer, em tempos completamente diferentes do tempo da minha adolescência, no final do século passado. Hoje, o jovem e adolescente, até as crianças hoje, né, tem livre acesso, através das mídias digitais, a todo tipo de conhecimento. Se um pai ou uma mãe, na atualidade, não ficar atento para aquilo que o seu filho ou filha acessa no celular, ou no computador, ou no tablet, ele vai ter grandes surpresas. Grandes surpresas. Porque é possível, né, que esta criança, ou jovem, ou adolescente, esteja acessando, né, um conteúdo que talvez até o pai e a mãe se eximiriam, né, se excluiriam de ver. Mas ele tem um acesso. Tem acesso a filmes, tem acesso a formadores de opinião, tem acesso a todo tipo de música, tem acesso a todo tipo de programação. Se ele ouvir, por exemplo, uma gíria nova na escola, e ele não sabe o que é, ele vai direto ali em um site de busca, e ele vai ver o que significa aquela gíria. Se ele, por exemplo, ouve falar de uma determinada pessoa que é muito legal e que tem um vídeo muito engraçado, não sei o quê, ele vai direto lá no canal daquela pessoa e acessa todos os vídeos.
né? Então, enquanto no passado, por exemplo, para você ver um filme, né, você tinha que ir a um determinado local, alugar aquele filme, colocar aquele filme na sua casa, né, no seu aparelho, para você ver aquele filme um dia ou dois, para então devolver aquele filme e esperar o novo lançamento de um outro filme. Hoje não, você vai num determinado site e você pode ver 2, 3, 4, 5, 10 filmes por noite, se você tiver fôlego. Certo? Completamente diferente. O acesso é muito grande. No passado não era assim. Por exemplo, para a publicação de uma música, o processo era muito mais lento. Alguém escrevia a letra, alguém punha a melodia, outro vinha lá e harmonizava, o outro editava, aí tinha uma publicadora lá que imprimia, e então essa pessoa, ou melhor, essa editora lançava no mercado e as pessoas tinham acesso àquela música através da música impressa. Então, no caso de mídias gravadas, havia poucas gravadoras, o processo era muito mais complicado. Então você tinha que desprender um dinheiro assim significativo para poder fazer aquela gravação, e depois de fazer aquela gravação teria que divulgar a partir de uma grande gravadora. E agora não é assim de jeito nenhum. Então eu posso aqui escrever uma melodia, mandar para um amigo meu, poeta, que mora lá nos Estados Unidos, ele vai e coloca a letra, aí a gente manda para um outro colega que está em Santiago do Chile, aí ele grava lá, e amanhã pode ser que já esteja num canal aí desses canais de compartilhamento. Tudo é muito rápido, tudo é muito simples. E nesse caso, existem grandes vantagens e também grandes desvantagens. A grande vantagem é que a informação, ela pode ser divulgada com muito mais velocidade e com muito mais facilidade. E a grande desvantagem é que o controle sobre essa informação é muito, muito, muito menor. Então, se antes, por exemplo, nós podíamos, controlar da juventude da igreja, ou até da própria igreja, a música que a igreja ouvia, a música que a igreja consumia, porque era basicamente a música que a gente cantava na igreja. Hoje nós não temos mais esse luxo de jeito nenhum. Pode ser que cada pessoa na igreja, ou cada família da igreja, tenha um repertório musical completamente diferente. E me refiro, inclusive, a um repertório musical mais religioso, mais cristão, inclusive. Então pode ser, que essa mocidade aqui, a mocidade aqui dessa igreja, ouça uma música completamente diferente da mocidade de uma outra igreja aqui, de uma cidade vizinha. Certo? E o que tem acontecido também é que as igrejas têm repertórios completamente diferentes agora. Então, no passado, e num passado não muito distante, você poderia sentar na bancada de qualquer igreja batista do Brasil e saber o que ia acontecer. Tinham os hinos do cantor cristão, tinha aquela dirigência de culto, tinha aquele estilo de pregação. Evidentemente havia diferenças regionais, sempre houve diferenças, mas as diferenças não eram tão grandes. Hoje você, visitando igrejas diferentes, em lugares diferentes, até na mesma cidade, você pode ter uma surpresa incrível, Eu fico imaginando que o pastor Fábio e a Joiana, andando pelas cidades aí pelo Brasil, visitando cada uma das igrejas, as surpresas, que eles devem ter tido em cada uma dessas viagens. Por quê? Porque aquele momento que a gente viveu de uma certa padronização da adoração, que era providenciada, por um repertório comum, o inário,
e também por um estilo muito parecido de culto, né, porque a formação dos líderes era praticamente a mesma, hoje não existe mais. Hoje é completamente diferente. E, nesse caso, nós vivemos uma época na época dos direitos democráticos. Não? Então, eu me lembro que, num determinado momento, eu estava fazendo uma visita a um jovem adolescente, né? E eu notei que ele estava escutando uma determinada música. E aí eu brinquei com esse jovem, né? Ah, rapaz, você está escutando música tal, do grupo tal, né? E era um grupo assim, evangélico. Você não acha que esse grupo aí está muito longe da verdade e tal? Eu comecei a falar assim com ele, né? Pegando no pé. Falando meio que brincando, né? Mas já pegando no pé, né? Aí esse jovem disse para mim uma coisa que eu achei interessante. Ele disse, não, pastor, peraí, toma cuidado. Você não pode falar assim desse grupo não, de jeito nenhum. Né? Então, o que me espantou no comentário dele é que eu era pastor dele, entende? E ele estava me repreendendo porque eu estava fazendo uma observação a respeito do grupo que ele estava ouvindo. Então, naquele momento eu entendi que, inclusive, o que eu entendia no passado ser a autoridade pastoral, naquele momento também estava sendo questionado. Porque se eu sou livre para escolher o que eu bem quero, e também eu sou livre para obedecer aos meus líderes ou não. E como também no passado os meus líderes podiam ter, por causa dos meios, das mídias, mais controle sobre aquilo que eu consumia, então eles de certa maneira tinham mais facilidade de impor a sua autoridade sobre mim. Então, o pastor da minha igreja podia dizer, olha, eu não quero que vocês jovens fiquem ouvindo o grupo fulano de tal. Não quero. E era mais fácil para ele controlar naquele momento. Porque para a gente conseguir ouvir o grupo fulano de tal, a gente tinha que suar. A gente tinha que ir num determinado lugar, comprar um determinado vinil, que a gente também nem tinha condição de comprar, ou então passar o vinil para o cassete, ou então ouvir aquela rádio, e ter um aparelho para isso. Era mais difícil. Então, para desobedecer o pastor, era mais complicado. Agora não. Agora se eu tenho um celular, eu tenho acesso a tudo que eu quiser. Basta eu ter a internet, né? Tenho acesso a tudo que eu quiser. Então, de certa maneira também, por conta de toda essa liberdade, a própria questão do controle e da autoridade dos líderes da igreja acaba sendo bastante questionada. Ok. Então, nesse momento, irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a música mesmo. Porque a pergunta é a seguinte: diante dessas mudanças que aconteceram no mundo, diante dessa nova música que se apresenta para as igrejas evangélicas, qual será o nosso posicionamento? Bem, para a gente entender qual é a posição que a gente deve tomar, ou para entender a posição que eu estou colocando aqui, que é uma posição sim de equilíbrio, a gente tem que entender também um pouco o que é a música. O que é a música? E me permitam cantar uma outra música, essa aqui já não é minha, certo? Vocês têm a letra aí da primeira estrofe. Eu vou cantar e eu quero que vocês prestem atenção nessa canção, para depois a gente fazer um comentário em cima dela. A canção é assim. Eis que uma rosa surge, que sempre está em flor, da estirpe de Davi, com raro esplendor, nasceu na escuridão,
no frio do inverno e alegra o coração. Alguém conhece essa melodia? Só Joiana conhece. Mais alguém? Muito bem, depois eu falo sobre a melodia. Deixa eu falar um pouquinho a respeito da música. O que é música? Bem, é muito difícil definir música. Tem algumas definições prontas. A definição pronta mais conhecida é essa que vocês estão vendo aí. Música é a arte de combinar bem os sons de modo estético e lógico. Então, você está vendo aqui nessa definição que música é considerada arte. Nesse caso, o material da música é os sons. Esses sons são combinados, né? Eles são agrupados. E eles são combinados, agrupados de modo estético, quer dizer, belo. Então, com música se pretende alcançar a beleza. E também lógico. Isso porque a música é baseada em certos princípios bastante racionais. Ela tem por exemplo, estrutura. De modo geral, ela tem um começo, meio e fim. E se adequa à lógica racional que aquela cultura valoriza. Ok? Então, podemos dizer que se nós compararmos as músicas produzidas de lugares diferentes, épocas diferentes, grupos sociais diferentes e pessoas diferentes, chegaremos à simples conclusão de que a música é fruto de uma série de fatores que envolvem a história, a visão de mundo, a disponibilidade de recursos, a religião, a inteligência e a criatividade pessoal, e uma outra quantidade de fatores que a gente poderia continuar aqui enumerando, são fatores praticamente infinitos. A música moderna ocidental, por exemplo, ela começa no século XVII, aliás, no século XVI. Ela é entendida assim, como a música do chamado sistema tonal, e esse sistema, né, se baseia em 12 sons diferentes, que você pode ver facilmente ali no teclado do piano, e os intervalos que você tem entre esses 12 sons podem ser divididos por 2. Então, por exemplo, a nota grave aqui, dó, dó. Entre esse dó e esse dó, lá em cima, tem 12 sons. E a razão entre esse som aqui e aquele som lá em cima é 1 por 2. Então, se esse daqui vibrar, por exemplo, 200, então aquele lá de cima vai vibrar 400. E tem uma medida, no caso, precisa, que é a medida dos hertz. Então, esse aqui vibra 200 ondulações, né? 200 ondas por segundo, 200 hertz, e aquele lá de cima vibra 400 hertz por segundo. Então, note que é uma música também muito da ciência, e ela é muito da racionalidade. Então, a música ocidental, a música do sistema tonal, ela nasce junto com a ciência, junto com aquela capacidade que o homem adquiriu de medir e de racionalizar tudo, e é, no caso, a música que mais predomina na nossa cultura da atualidade. Agora, é interessante que a música que eu cantei, aquela música lá anterior, Eis que uma rosa surge, foge um pouquinho dessa racionalidade. Ela foi escrita nos primeiros anos da Reforma Luterana.
no tempo em que não havia uma marcação de tempo muito rígida. Nessa época não havia, por exemplo, compasso. Como esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Um tempo forte e 3 tempos fracos. Certo? E por isso que essa música, ela parece assim contrariar um pouco as nossas expectativas de tempo. Primeiro porque ela parece assim muito lenta. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Então aqui, se eu cantar de novo. Eis que uma rosa surge, que sempre está em flor. Não adianta contar que não vai conseguir, não. Da estirpe de Davi, com raro esplendor. Ela contraria. Por que ela contraria? Porque ela foi escrita antes do compasso. Antes do compasso existir. E o compasso é essa divisão da música em tempos iguais. 1, 2, 3, 4. Tem músicas que foram escritas nessa vara de medir, né? Então, um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados. Então assim, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Mas essa outra não tem não. Eis que uma rosa surge, que sempre está em flor. Por quê? Porque essa música foi escrita num tempo onde aquilo que caminhava mais rápido era o cavalo. Certo? Era o transporte, o meio de transporte mais rápido. E essas outras aí, um pendão real vos entregou o rei. É quando já havia trem, né? Quando já havia carro. Certo? Então havia meios de transporte mais rápido. É quando a gente começou a usar relógio de pulso para marcar todos os momentos da vida de forma precisa, para não perder nenhum minuto. Ou seja, são músicas que nasceram da racionalidade, são músicas que nasceram no advento da ciência moderna e nasceram especificamente depois da chamada Revolução Industrial, quando as máquinas passaram a regular a vida dos seres humanos, inclusive fazendo-os estar em plena semana de trabalho, às 9:30 da noite, acordados ainda assistindo uma palestra. Até um tempo desse, quando dava assim mais ou menos o final de tarde, todo mundo começava a se recolher e ia dormir. Porque não tinha energia elétrica. Certo? Mas hoje não. Na nossa modernidade, nossa moderna modernidade, tudo tem que ser medido, tudo tem que ser contado, e a nossa vida é regulada, querendo ou não, pelas máquinas. Nesse caso, a música também acaba sendo influenciada por isso. Então, o que eu quero que vocês, irmãos, entendam desse exemplo que eu estou trazendo aqui, é que nem sempre a música que a gente usa nos cultos hoje, mesmo aquela que a gente considera mais tradicional, não foi sempre do mesmo jeito. A música, com o passar do tempo, mudou. E até aqui a gente considera super tradicional, em algum momento foi uma grande inovação. Talvez, nós podemos dizer que as pessoas que produziram essa música nessa época, que talvez pensassem que a gente tinha que meditar mais na letra e passar mais tempo pensando naquilo que a gente está cantando, iriam achar as músicas tradicionais que nós achamos tradicionais do cantor cristão, músicas irreverentes, porque são rápidas demais, são marcadas demais, são dançantes demais. Então, por exemplo,
Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tudo me leva a crer que esse hino é uma valsa. A harmonia, o contorno da melodia, o 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. E não tem só essa valsa no cantor cristão, tem outras. Um grande amigo e fiel achei. Inclusive tem um acompanhamento de piano lá que é valsado. Cai a semente no bom frescor, é semeada assim no calor, é semeada na viração. É uma valsa também, certo? Eu não estou dizendo que valsa é pecado, é ruim, não. Estou falando o seguinte, que dependendo da cultura e da música que aquela cultura produz, essa música vai ter certos sentidos. E às vezes, quando a gente compara músicas produzidas por culturas diferentes, e eu estou pensando cultura assim, uma época diferente, uma igreja que viveu num certo tempo, como nós estamos falando sobre pós-modernidade, é importante também falar sobre épocas diferentes da igreja. Pode ser que uma cultura olhe para a música daquela outra cultura e diga, não, essa música não é apropriada para o culto. Não é apropriada para o culto. Então pode ser que a música que nós consideramos tradicional e super apropriada para o culto, por conta do costume que a gente teve de estar familiarizado então com essa música, por cantar na nossa juventude e tal, pode ser uma música considerada pela geração anterior àquela, né, que produziu no passado, uma música não muito apropriada para o culto. Marcada demais, dançante demais, levada demais. Tá certo? Então, e essa música aqui é um exemplo de uma música bastante lenta para talvez o nosso gosto, que se talvez eu fosse trazer hoje para o ministério de louvor da minha igreja, alguns irmãos lá no Ceará iriam dizer para mim, pastor, mas isso aí não é um bendito, não? Isso daí não é uma música da igreja católica, não? Porque se associa, pelo menos no lugar onde eu estou trabalhando hoje, músicas lentas, né, sem nenhuma marcação, com os benditos, né, as canções que são entoadas pelo catolicismo mais tradicional, de onde vieram alguns irmãos das igrejas evangélicas onde a gente trabalha ali no Ceará. Que é uma música doída, assim, triste, né, arrastada, e que parece que quanto mais sofrimento, né, mais piedade, quanto mais tristeza, né, quanto mais penitência, né, mais santidade, né, pelo menos me parece, daquelas músicas que a gente ouve lá. Então, o que é a música? Então, existem sistemas musicais diferentes, como eu disse. Esse que uma rosa surge, está escrito errado. Esse que uma rosa surge é de um tempo anterior à marcação por compasso. A música possui vários elementos. A gente poderia descrever a música assim também. A melodia. A melodia é aquela sucessão de notas tocadas em tempos diferentes que formam, na maior parte das vezes, a ideia principal da música. Então, Eis que uma rosa surge, foi o que eu cantei. A melodia da música foi aquilo que eu cantei. Além da melodia, nós temos o ritmo, que é a marcação, a pulsação do tempo. No Eis que uma rosa surge, a pulsação é praticamente volátil, fluida. Ela está diluída lá no meio da música. Depende um pouco da letra.
Eis que uma rosa surge com raro esplendor. Depende do tempo das sílabas. Mas um pendão real vos entregou o rei. Então, todas as palavras ficam conformadas àquele metro, né? Aquela regra que está sendo colocada e exigida pelo compasso. Afinal de contas, nós temos aqui que obedecer e o nosso capitão está à frente. E o sentido da música é esse mesmo. Nós estamos no exército, vamos combater o mal e por isso temos que marchar. E é uma coisa que está na música. Não está só na letra. Está na própria linguagem musical. E o ritmo é isso. Essa marcação aí, né? Seja a marcação do compasso, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Seja a marcação que está presente nas notas da melodia. Além do ritmo, na música nós temos a harmonia. Que a harmonia é aquele conjunto de sons que acompanham a ideia principal da música, a melodia. Então, por exemplo, quando a gente canta uma canção, como essa que eu cantei, Prece Missionária, de modo geral, né? A gente canta a melodia e a gente toca o violão. E essas notas que eu estou tocando aqui no violão não é a melodia. São outras notas que eu vou tocando para acompanhar essa melodia. Então isso é a harmonia. E é interessante, eu posso mudar um pouco a harmonia e a música fica com um sentido um pouco diferente. Fica outra música. Certo? A reharmonização é possível, faz parte do nosso sistema musical e ela tem muitos significados ou significantes, né? No que diz respeito à música. Então, eu coloquei aqui mais outros dois tipos de elementos musicais, mas a gente poderia falar de outros. Eu coloquei aqui, por exemplo, no material escrito, o timbre, que é a cor do som. Então, por exemplo, a mesma nota que dá uma flauta doce, pode ser dada também pelo violão, pode ser dada pelo teclado. Eu posso cantar aquela mesma nota, mas os sons vão ser diferentes. Porque a flauta tem uma cor, o violão tem outra cor, a minha voz tem uma outra cor. Então, quando você, por exemplo, tem uma orquestra tocando, então cada instrumento musical parece que dá um sentido diferente. Certo? Tem várias peças musicais aí que nos mostram isso, né? Então, quando você quer uma coisa pesada, de suspense e tudo, então você coloca os contrabaixos para tocar, né? Bem grave. Quando você quer assim uma coisa bem brilhante assim, parece que o céu se abriu, aí você coloca lá os trompetes, trombones, trompas para tocar. Aí quando você quer uma coisa meio intermediária disso daí, aí você coloca os violinos, as cordas para tocar. Então, a cor do som também muda bastante o significado da música. E além disso, nós temos a forma e a estrutura. Então, eu acabei de falar aqui sobre a forma da valsa. Como é que é essa forma? Uma melodia que, de modo geral, tem um contorno assim, para cima, para baixo, bem floreado. Então, uma harmonia que acompanha mais ou menos esse ritmo aqui, ó. Tum, tá, tá, tum, tá, tá, tum, tá, tá, tum, tá, tá, tum. E eu estou fazendo aqui na mão esquerda porque é a mão dos pianistas, né? Que fazem os baixos aqui para a valsa, né? Então, isso é uma forma musical. A gente aprende essas formas para poder escrever música de acordo com essas formas. E essas formas musicais têm um sentido em si mesmas. Certo? E eu citei também a forma da marcha militar mesmo. E temos vários hinos do cantor cristão que são assim. Eu citei um, né? Um pendão real vos entregou o rei. De modo geral,
Os compassos das marchas militares são 1, 2 ou, quando muito, 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque quando o exército vai marchar, ele marcha com 2 pés. Todo mundo tem só 2 pernas, né? Então, você marca assim, seria difícil você fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. É possível, mas é mais complicado. É mais fácil se você fizer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Um pendão real vos entregou o rei. E assim por diante, né? Então, a forma musical se alia ao evento cultural, que seria a marcha, certo? E aquela música ganha sentidos a partir da forma que você utiliza. E textura tem a ver com a mistura desses elementos. Às vezes uma música privilegia bastante a melodia. Às vezes a música privilegia bastante o ritmo. Certo? Então, por exemplo, tem músicas da vertente mais contemporânea da música, e eu estou falando aqui principalmente da tradição acadêmica da música, em que não tem melodia nenhuma, é só ritmo. Certo? São padrões rítmicos repetidos, um atrás do outro, e o formato é esse. Quando também você tem músicas que são apenas melodia, praticamente não tem ritmo, como Eis que uma rosa surge, em que você tem principalmente as notas, ou, por exemplo, o canto gregoriano. Praticamente não tem nenhuma marcação de tempo, porque o monge tem o tempo todo do mundo, ele vai passar a vida inteira lá enclausurado, só cantando, né, a liturgia. Então ele não tem pressa para nada. Por isso ele vai cantar, né? E vai cantar sem necessariamente uma marcação rígida de tempo. Agora, avançando um pouquinho, estilos musicais e algumas polêmicas, né? Então, como eu já disse, Eis que uma rosa surge privilegia a melodia. E eu coloquei aqui uma pergunta no trabalho. E os gêneros musicais brasileiros, né? O Brasil possui vários gêneros musicais e estilos musicais. E até que ponto esses gêneros e estilos musicais influenciam a música que nós cantamos em nossas igrejas? Se somos brasileiros, por que que a nossa música é sempre importada de outras culturas? Por que que nós só cantamos músicas que os alemães escreveram, que os franceses escreveram, músicas que os ingleses escreveram, música que os americanos escreveram? Nada contra nenhuma dessas culturas, mas talvez seja o tempo de a igreja brasileira tomar as rédeas de produzir a sua própria música e, a partir do seu jeito de ser, produzir uma música digna da adoração, mas que tenha mais condições de falar do modo brasileiro a respeito das verdades do Evangelho. E aqui, irmãos, eu gostaria de citar algumas passagens, já caminhando para a finalização. É possível afirmar que nenhum elemento musical, ou até mesmo estilo musical, seja errado em si. Então, por exemplo, o acorde ali de Dó maior. Eu não posso dizer que o acorde de Dó maior é mau ou é bom. Não posso dizer. Talvez eu não possa dizer, né, que, por exemplo, a marcha militar é má ou é bom, ou é boa em si mesma. Talvez eu não possa dizer. Eu não estou dizendo que o acorde e que a marcha militar não comunicam, que elas são neutras, que não tem conteúdo para o mal ou para o bem de jeito nenhum. Não estou dizendo isso. Mas pode ser, né, pode ser que esses estilos musicais ou esses elementos musicais isolados do contexto não façam mal nenhum para ninguém. Isolados do contexto. Certo? Então, eu estou citando aqui o apóstolo Paulo,
que ele está falando da questão de comida e bebida. Nós lemos, inclusive, essa passagem ontem. E ele escreve em Romanos capítulo 14, versículo 13 e versículo 14 o seguinte. Romanos capítulo 14, versículo 13 e 14. Então, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa em si mesma é impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Então, talvez, essas músicas que eu citei aqui, né, esses estilos musicais, isolados, sem contexto nenhum, em si próprios, não façam mal para ninguém. Certo? Pode ser. Estando nessa categoria aqui, né, que nós vemos nesse texto do apóstolo Paulo, de coisas que não são proibidas, que o apóstolo Paulo analisa e vê que em si realmente não tem problema nenhum, mas que você tem que ter muito cuidado considerando os outros, considerando os seus irmãos. Se o seu irmão considera que é errado, então você não deixa de praticar por causa da coisa em si própria. Você deixa de praticar por causa das consequências, dos efeitos que aquela mesma coisa tem na igreja ou no seu relacionamento com o seu irmão. Além disso, podemos considerar que a música tem um poder comunicativo incrível. Um poder de comunicação significativo. Então, tem sentido. A música tem sentido. E a música tem sentido em si mesma. Então, eu cito aqui esse texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 a 23. Para resumir o que tem naquela passagem, o rei Saul estava passando por sérios problemas espirituais. Havia um espírito imundo que estava atormentando o rei Saul. E então os servos de Saul têm uma ideia. Vamos chamar um arpista. Alguém que toca harpa. Esse arpista vai tocar. O rei vai sentir alívio. Quem sabe não melhora. Aí quem é que eles vão chamar? Os servos de Saul. Quem? Davi. Aí o texto diz assim. Quando Saul era acometido por aquele tormento do espírito maligno, Davi começava a tocar, o rei Saul sentia alívio e o espírito imundo o deixava. Então, a música tem um poder comunicativo muito forte. Esse poder comunicativo não é direto, não é assim como você ligar e desligar uma lâmpada dessa daqui, no interruptor, não é assim. Porque outras vezes Davi tocou e o rei foi jogar uma lança para matar Davi, tão enraivecido que ele estava. Mas nós não podemos negar que a música teve um poder assim tão assim forte, que teve até uma influência espiritual sobre a vida do rei Saul. Então, continuando, não há nenhuma música que não esteja imersa em um contexto cultural. É possível que os sentidos musicais presentes em um determinado gênero sejam inapropriados para o culto cristão e para a vida. Certo? Então, eu começo dizendo, olha, os elementos musicais em si podem em si não serem nem bons nem maus. Livres do contexto. Mas a música tem um poder muito forte de comunicação. E ainda mais, é possível que, por exemplo, essa igreja, considerando a cultura em que ela está inserida,
considere certos estilos musicais naquele momento inapropriados. Certas músicas também, músicas específicas, inapropriadas. Porque, de alguma maneira, fazem com que, as pessoas que cantam, as pessoas que tocam aquela música, façam emergir sentidos que são contrários à adoração cristã, que são contrários à vida cristã. Tá certo? E aqui, mais uma vez, a gente cita 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Se você quer, então, glorificar a Deus em tudo que você faz, quer comendo, quer bebendo, também vai ter que glorificar a Deus no sentido da música. Então você vai, por exemplo, analisar se aquele estilo musical é apropriado para a igreja e se naquele estilo musical há sentidos que são contrários a uma prática de adoração em termos de culto, então você rejeita aquilo ali. Você rejeita. Certo? Agora, é fácil a gente chegar a essas conclusões? No meu entendimento, não é fácil. Não tem, assim, receita pronta. Não tem receita pronta. Cada momento que a igreja passa deve ser e de mudanças, principalmente, cada momento novo, a igreja tem que reformular, mais uma vez, os seus posicionamentos com respeito a essa produção musical, aquela produção musical, aquele estilo musical, aquela música, aquele novo grupo. E, no meu entendimento, deve buscar na palavra de Deus sabedoria para fazer essas decisões, ou para tomar essas decisões. Então, para encerrar, eu gostaria de colocar aqui 2 conselhos para a gente poder, de alguma maneira, responder aquela pergunta inicial que é levantada à luz das mudanças que estão acontecendo por aí. O que a gente pode fazer em relação à música na igreja e considerando também a música com esse grande poder de comunicação e de até trazer sentidos para dentro dos templos que são contrários à fé cristã. O primeiro conselho que eu gostaria de dar, apesar de não rejeitar o uso de músicas novas que provêm de outras mídias, até as músicas da cultura gospel do nosso país, eu ainda gostaria de aconselhar todos nós, todas as nossas igrejas, a valorizar a produção que está registrada nos inários. Por quê? Porque para mim, o inário é uma das maiores contribuições que a Reforma Protestante nos deu. Uma das maiores. Quer dizer, além de você ter uma Bíblia lá na sua casa, na sua língua materna, você pode também ter um livro de música que está dividido ali em doutrina, compilado a partir de um processo seletivo que não começou ontem, pelo contrário, ele começou dezenas, centenas de anos atrás, onde você tem exemplos dos nossos melhores poetas e melhores músicos cristãos de toda a história, pelo menos de toda a história recente. Além dele ter toda essa tradição, o inário, ele também pode servir para a gente como um manual de teoria musical mesmo. Você quer aprender harmonia assim pesado mesmo? Estude o inário. Você quer aprender como é que você faz um arranjo, para 2, 3, 4 vozes, 5 vozes? Você quer aprender um pouquinho de como é que você escreve um acompanhamento para piano e voz solo? Vá para o inário.
Você quer aperfeiçoar também a sua técnica vocal para cantar hinos assim, ou músicas mais difíceis? O Inário tem também. O Inário tem isso aí. Você quer aprender mais a respeito da história da igreja? Vá para o Inário. O Inário tem. Então, eu penso que essa contribuição da reforma não pode ser descartada, não. De vez assim. Não, joga os Inários na lata do lixo, que a gente agora só canta a partir do data show. Não sou contra o data show, não me interprete mal. Eu sou apenas contra que a gente descarte completamente a tradição que nós recebemos dos nossos antepassados de músicas como o Castelo Forte, o Sossegai, que eu cantei, né, e acabei criticando, e outras mais. O Santo Santo, o Antífona, esse cântico que eu acabei de cantar, que ele felizmente está no Voz de Melodia, e outros cânticos mais. A Amazing Grace, né, que o irmão citou ali numa conversa, a gente não pode deixar de lado, sim? Ebenezer, maravilha, que hino belo. Cá meu Ebenezer ergo, pois Jesus me socorreu. E por sua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz. Maculado, viu, lavou-me com seu sangue o bom Jesus. Então isso a gente não pode perder, entende, irmãos? Tudo bem, a gente tem uma produção assim vastíssima, atual, contemporânea, melodias belas, mas a tradição a gente não pode jogar fora. Sabe por quê a gente não pode jogar fora a nossa tradição? Porque se a gente jogar a nossa tradição fora completamente, a gente perde a nossa identidade. A gente deixa de ser quem a gente pretende ser. A gente deixa de ser quem nós somos. Certo? Quando a gente joga fora a nossa tradição, a gente perde completamente a nossa identidade. E identidade é algo extremamente importante. Você não pode deixar de saber quem você é. Se você deixar de saber quem você é, lá na frente você vai estar totalmente perdido. E a igreja não pode, de jeito nenhum, se perder. E o segundo conselho é o seguinte: crie na sua igreja uma escola de música. Crie na sua igreja uma escola de música. Faça com que a sua igreja atenda a essa vocação que as igrejas evangélicas têm de serem espaços de formação em música. Então, o ideal é que todas as nossas igrejas proporcionem, né, pelo menos momentos em que as pessoas podem chegar, crianças, jovens, adolescentes, melhor idade, e aprender mais a respeito dessa linguagem musical. Quanto mais a igreja aprende a respeito da música, eu acredito mais madura aquela igreja fica para poder responder bem a essas inovações que vêm surgindo com a pós-modernidade. Então, aquele músico, ele vai ter mais propriedade para dizer, olha, eu acho que essa música não tem, assim, uma variedade de acordes muito grande, fica sempre repetindo a mesma coisa, dá até agonia. Como assim, né? Ou então dizer, olha, essa pessoa podia ter melhorado um pouquinho, né? Essa letra está com um português assim tão rasgado, né? E aí, será que a gente vai continuar cantando? E também conhecimento e educação na área da adoração mesmo. Para poder, inclusive, identificar, olha, essa melodia é até muito bonita, mas aqui parece que tem um errozinho doutrinário, uma imprecisão aqui. Será que é assim mesmo, né? E ter, assim, uma postura crítica em relação a isso. Agora, eu só posso ter uma postura crítica em relação à inovação ou até mesmo à tradição,
Eu só posso ter uma postura crítica quando eu tenho conhecimento para isso. Certo? E como é que eu adquiro conhecimento? Eu adquiro conhecimento através da educação. E nesse caso, se a questão é música, então o que vai me dar conhecimento em música é a educação musical. Certo? Então, no meu ver, a igreja pode fazer um esforço. Comprar um determinado instrumento, chamar uma pessoa para dar umas aulas, promover um evento como esse daqui, né? Em que vem uma pessoa e fala a respeito do assunto, e assim por diante. Sei que os irmãos aqui do CTLIP já estão, né, cumprindo muito bem essa agenda, mas é importante que a gente enfatize, né, para que essas boas medidas continuem, né, sistematicamente, e essa igreja venha colher frutos, e eu penso que logo, logo, desse processo, né, de ensino de música acontecendo de forma organizada dentro da igreja. Ok? Irmãos, muito obrigado pela atenção